Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador, professor de teatro e hoje vamos falar sobre a cultura de Pinhais. Primeiro então vamos falar sobre a cultura de Pinhais, mas por que a cultura de Pinhais? Bom, primeiro porque é do lugar de onde eu vim, e segundo porque, não só por isso, mas porque é uma cidade pequena. Se você nunca ouviu falar de Pinhais, é uma cidade bem pequenininha que fica na região metropolitana de Curitiba, né, capital do Paraná. E essa cidade, além de ser pequena e recente, assim, né, nova, ela tem um tanto de dinheiro, assim, de impostos que ela arrecada e tal. Então, tecnicamente seria uma cidade pequena, nova, né, com pouca organização até, assim, e com dinheiro, ou seja, poderiam se organizar bem, se estruturar com coisas bem interessantes artisticamente, na cultura, em tudo, né, em todas as áreas tecnicamente, assim, né, no mundo ideal. Pensando nisso, eu vi algumas coisas que conseguiram evoluir, ou, né, pelo menos desde que eu nasci e vivi em Pinhais e tal, até hoje, e por isso queria compartilhar com todo mundo, porque se você é de Pinhais, por exemplo, você pode ver nessa mudança, comparar com o que está agora, com a sua percepção, e pensar o que dava para ser feito, o que pode melhorar, e se isso faz sentido ter acontecido dentro dessa cidade. Se você não é dali, se é de outro lugar, como que a sua cidade poderia estar em relação a isso, né? Porque são algumas situações onde eu acho que acaba sendo interessante de pensar o que as cidades podem fazer em relação à cultura, o que pode ser feito e melhorado a cada ano, a cada passo. 11 anos atrás, em Pinhais existia um festival de teatro, que era tipo um festival de teatro municipal, que envolvia principalmente, assim, também as escolas, né, municipais, estaduais ali, e, né, movimentava a galera ali para ir assistir essas peças de teatro só municipais praticamente. Com o tempo ali, mudou de gestão lá, passou a ter um plano, assim, uma organização pensada mais na cultura, alinhada ao Plano Nacional de Cultura, ao raciocínio assim do governo federal. O que isso tem a ver é que, como daí estava alinhado, né, com alguns princípios do Plano Nacional de Cultura, então seguiria uma organização tecnicamente mais fácil de fazer, porque já tem uma ordem, uma diretriz, assim, uma organização, meio por cima, um projeto vindo do governo federal. Então a prefeitura ficaria, né, só dentro daquela organização ali, o quanto mais alcançasse estar dentro dessa organização, beleza, já está fazendo um trabalho legal. E, diga-se de passagem, era bastante coisa para eles cumprirem, tá? Então teria que ter, sei lá, bastante pessoas e locais para acontecerem, sei lá, coisas de todas as áreas artísticas, por exemplo, sabe? Coisas desse tipo de organização. Quem tem mais curiosidade, comenta aqui o que é Plano Nacional de Cultura, esse tipo de coisa, Sistema de Cultura, que era uma coisa que estava sendo, né, buscada a implantação no Brasil inteiro. E aí, em Pinhais, já estava-se nessa busca ali e tal, em organizar melhor. E aí foi um momento também onde eu vi acontecer festivais para várias áreas. Então passou a ter festival da canção de Pinhais, festival de teatro estudantil e amador, onde daí começou a ter uma separação de categorias, né? Para quem era das escolas e para quem era fora das escolas, mas era amador, que não era profissional e queria competir ali dentro de uma questão de competição mesmo, né? Competir na competição. Num festival. Aí tinha também festival de dança. Depois surgiu o festival de cinema, se eu não me engano, um pouco depois. E o festival de teatro também, com o tempo, passou a ser um festival que também teve categoria profissional. Que até hoje, inclusive, não sei se todos esses festivais estão até hoje funcionando em Pinhais nesse ritmo como era antes, mas até hoje tem até uma tentativa ali, pelo menos, até onde eu sei, de manter tudo isso funcionando, todos esses festivais. E, consequentemente, daí a cultura passa a ganhar, né, o departamento de cultura, dentro de uma... Também tem isso de importância, que foi uma cidade onde antes
se eu não me engano, a Secretaria de Cultura era dentro de uma outra secretaria, como Educação. E aí passou a ter uma Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, ou seja, já está se pensando um pouco separado do que vai ser feito com a educação, vai ser pensado um pouco com a cultura ali, mas ao mesmo tempo você tem uma noção de que o esporte, a cultura, o lazer estão entrelaçados, né, em questão de estrutura, investimento, tudo mais. E aí é que entra outra coisa, né? E também a importância da gente ter um Ministério da Cultura Nacional também, que ajudava a organizar tudo isso, esse raciocínio. Aí a prefeitura, por exemplo, começou a ter mais espaços, porque se você vai ter um festival de 3 tipos de modalidade de coisa, né? De música, dança, não sei o que, blá blá blá. Se você vai ter tudo isso acontecendo, você precisa também ter estrutura, salas de ensaio, salas para dar oficinas, por exemplo, para, né, ter um teatro para as pessoas assistirem lá as peças, ter um lugar para que aconteçam cada evento desses assim, e a prefeitura começou aos poucos a investir em ao menos criar uma estrutura para algumas coisas ali, até que, ou pelo menos assim, direcionar, todo festival vai ter acontecimentos aqui e aqui, sabe? Coisas nesse sentido. Então, aos poucos, a cidade começou a ter um pouquinho mais de estrutura nesse sentido. E também quando tinha possibilidades de ter uma verba do governo federal que vai acontecer, não sei o quê. Então, ter uma certa preocupação, um certo destaque para mostrar também para a população que, olha, ali vai ter um espaço para que seja desenvolvido espetáculos de teatro, para que seja feito aula de dança. Ou o mesmo lugar que vai ter aula de dança, vai ter aula de algum esporte, para as pessoas também associarem essas coisas ali e como coisas, né, positivas. Vamos aproveitar, vamos lá. Tá, destaque para uma outra coisa que eu vi acontecer em Pinhais com o tempo e que não sei se depois eu vi acontecer de novo, como que tá e como que tá hoje em dia também, mas que eu achei momentos super, sim, chaves para que poderiam ter continuado ou que deveriam ter continuado. Se continua, comente aqui, se você sabe sobre isso de Pinhais. Que foi o quê? Num festival lá, ter um tipo de patrocínio que, por exemplo, se a prefeitura não tinha dinheiro lá, uma verba destinada, né? Também acho interessante até de não ter isso ali. De repente um valor para dar de prêmio para as pessoas. Mas tem uma empresa que quer aproveitar e fazer uma propaganda, e aí vai lá e vai dar algum prêmio, algum valor ou algum brinde para quem for o vencedor, por exemplo. E aí empresas estarem ajudando a organizar esses festivais, essas coisas nesse sentido, de dar algum tipo de prêmio, alguma coisa, porque ajuda a movimentar, faz uma propaganda para a empresa, né, faz um merchan, ao mesmo tempo você tem ali, né, algum tipo de coisa mais motivacional e você não mexe com o dinheiro público no sentido de, tô tirando um dinheiro de imposto para dar para alguém lá que competiu e ganhou alguma coisa. Tô, né, digamos isso tecnicamente em questão de responsabilidade fiscal, seria um belo de um exemplo. Mas é um negócio, tipo, que, enfim, dá pra gente discutir nos comentários se vocês quiserem. Mas é um negócio que eu achei que, de todo modo, seria uma coisa interessante para que continuasse acontecendo. Não sei se continua acontecendo isso em Pinhais, inclusive quero que, se vocês sabem, comentem aqui. Mas foi uma coisa que eu achei interessante e que acho que toda a cidade poderia adotar, inclusive Pinhais, se continuar fazendo isso aí, ou editais, outras coisas com esse tipo de organização, acho ótimo. Que acaba convergindo um pouco, pelo menos, com relação ao que acontece com edital de mecenato, apesar de não ser o mesmo procedimento, eu entendo. Mas, enfim, destaque para essa coisa muito boa de ter empresas, né, se articulando e ajudando ali. Que, nesse momento da pandemia, em 2020, também destaque que foi uma das primeiras cidades, assim, uma das poucas cidades talvez, que como já tinha uma certa organização anterior com relação ao sistema de cultura, com relação a tentar já saber quantos artistas tinha no município, que tipo de artistas tinha ou não sei o que, tinha uma secretaria de cultura ou pelo menos um departamento, tinha alguém já pensando um pouco mais possibilidades para os artistas e para os setores de eventos e tudo mais. Então foi uma cidade onde quando foi ter o edital de Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc,
eles já sabiam mais ou menos o que podiam fazer, como que iam fazer. Aí fizeram lá um edital através de licitação, de um jeito que inclusive já comentei aqui em algum vídeo para trás, falando sobre esse edital. E foi uma cidade onde teve esse destaque para fazer isso. E é uma cidade, então, com isso mostrou que tem potencial para ter outras articulações do tipo editais de mecenato, editais de fundo. Aí o porquê que não acontece esses editais, o porquê que, né, não vai para frente, isso daí já é outra questão. Já se alguém sabe pode comentar aqui, fica aí à vontade. Aproveita, já dá o joinha, né, antes de comentar, dá o seu like aí se eu gostei. Mas fica aí a convite para vocês pesquisarem mais sobre a cultura de Pinhais, sobre esses editais, esses acontecimentos que tiveram ali. E a minha esperança é que lá tem muita organização que tornaria possível ter esses tipos de fomento assim para a cultura. Inclusive, como eu disse na questão da Aldir Blanc, foi bem articulado ali. E a prefeitura em si, durante a pandemia, teve um trabalho interessante da parte da cultura, esporte e lazer de fazer canal no YouTube, e no Facebook também. Através do Facebook eles também fizeram divulgação de vídeos. Por exemplo, você tem lá vídeos de alguém da parte de educação física lá explicando um esporte, um jogo, como que você joga, sei lá, xadrez em casa, como para a pessoa que está em casa poder aprender alguma coisa, já que ela não pode de repente ir lá na oficina que é ministrada dentro da prefeitura por causa da questão da pandemia, obviamente. Então eles fizeram alguns tipos de materiais, de vídeos, contação de história, outros tipos de coisas que estão disponíveis, são gratuitos para toda a população. E como está na internet, acaba sendo um serviço da prefeitura para todo mundo, tecnicamente, né? Então fica aí até o convite para vocês pesquisem lá, Secretaria de Cultura de Pinhais, né? No caso é CEMEL, acho que talvez vocês também podem encontrar no Facebook, no YouTube também. Lá tem essas possibilidades para vocês verem. E, se eu não me engano, os vídeos que foram através da Aldir Blanc lá, eles colocaram nesses canais ali para divulgarem, né? Por exemplo, se algum artista que fez uma videoaula e conseguiu, através do edital Aldir Blanc, o vídeo foi veiculado por esses canais da própria prefeitura. Também fica aí um serviço bem legal de intercâmbio das informações e dos projetos culturais. Até onde eu sei, sobre a cultura de Pinhais, para contar para vocês, é mais ou menos por aí, né? Principalmente da minha vivência, de ter acompanhado o que eu vi acontecendo, como que foi. Então, se tem alguma coisa que você sabe além disso, por exemplo, e quer comentar aqui, pode comentar, pode ficar à vontade. Se você tem alguma crítica, alguma coisa para falar sobre lá, o que você viu, o que aconteceu, o que não aconteceu, sei lá, o que poderia acontecer de repente, uma crítica positiva assim, né, de isso aqui eu acho que seria legal acontecer, comenta aí também. Se a prefeitura, por acaso, vê esse vídeo de alguma maneira, comentem aí. Inclusive, esse canal aqui está todo aberto para dialogar com a prefeitura, mostrar os espaços, se for possível, né? Para as pessoas conhecerem. Eu acho interessante porque foi o lugar de onde eu vim e também por ser um lugar relativamente pequeno, então não é um acesso muito distante da população, saber onde fica a Secretaria de Cultura, quem são as pessoas que estão lá, quantas pessoas trabalham, quais são os equipamentos. É uma coisa muito fácil também de você transitar entre todos os lugares onde é responsabilidade da prefeitura, ali em Pinhais e tal. Então fica aí o convite para vocês. Querem que fale sobre outras cidades, sobre a cultura, sobre a história de outras cidades, alguma coisa relacionada a isso? Comentem aqui no vídeo também. Se inscrevam no canal, curtam aí, compartilhem com as pessoas. Se tem alguém que tenha da parte de cultura assistindo esse vídeo de alguma outra cidade, ou você quer compartilhar, olha o que essa cidade fez de interessante através desse vídeo aqui, você pode saber? Comenta aí com as pessoas, né? Compartilha. Segue a gente lá no Instagram também. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.